Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, sou instrutor do curso de refrigeração e máquina de lavar aqui do portal. E no vídeo de hoje a gente vai estar respondendo a dúvida dos inscritos. Legal? Eu vou pensar algumas dúvidas aqui e a gente vai comentar a respeito, tá bom? Isso daí me faz lembrar o seguinte: você já está inscrito no canal? Legal. Além de inscrito, você tem que ativar as notificações e deixar algum tipo de comentário. Tem alguma dúvida? Deixa nos comentários. Quem sabe o próximo vídeo é baseado no seu comentário. Pode ser? Beleza, vamos então ao primeiro comentário de hoje, já para inaugurar o vídeo de hoje. Quem pergunta é o Tiago Rangel, Refrigeração 9060, há 19 minutos atrás. Ele perguntou o seguinte: boa tarde, professora. Ah, já tá me tirando, né, Tiago? Ah, não, com certeza é o corretor ortográfico. Vou instalar um TC900 em uma expositora de cerveja. Teria como me informar a temperatura certa para desligar e armar? Um abraço. Bom, legal essa pergunta, Tiago Rangel, refrigeração. Bom, por isso de vez em quando eu falo a respeito dos controladores digitais. Cara, é uma manga, aliás, é uma carta na manga muito boa. É um coringa, certo? Para quem mexe com refrigeração, quando ele sabe trabalhar com controlador digital. Em muitos casos, você consegue colocar controladores digitais em geladeiras frost-free, que você já tentou de tudo, trocou sensor, trocou módulo, trocou tudo, e ela continua bloqueando de gelo. Muitas vezes, quando você usa um controlador digital, você resolve o problema. No caso do Thiago, ele quer colocar em uma expositora de cerveja. E é legal isso, por quê? Primeiro, se é que é uma expositora de cerveja, porque de vez em quando tem gente querendo transformar expositora de refrigerante em expositora de cerveja. Aí você me pergunta, qual é a diferença? Tem diferença sim. A expositora de refrigerante, ela trabalha sempre com temperatura positiva, certo? E por trabalhar com temperatura positiva, ela não possui resistência de degelo, certo? Aí você chega e quer transformar ela numa cervejeira, sabe o que vai acontecer? Ela vai bloquear de gelo, porque vai trabalhar em temperatura negativa e na hora de fazer o degelo, ela não tem a resistência para aquecer e derreter o gelo. O que vai acontecer? Bloqueio, tá? Então não vai funcionar direito. Então, expositora de refrigerante é uma coisa, expositora de cerveja é outra. Expositora de cerveja sempre tem a resistência, certo? Então, eu acho que o Thiago Rangel, ele está com uma dessas. Uma geladeira, uma expositora que ela tem resistência e agora ele vai colocar o TC900. E ele é o ideal para isso mesmo, porque inclusive ele tem a programação para você ligar a resistência de degelo, certo? Qual é a temperatura? Ó, temperatura mínima para cerveja é menos 5 graus. Você não pode passar disso, porque se passar disso, eu falo a temperatura mínima ou máxima? Máxima para baixo. Deu para entender? Então é menos 5 graus. E mesmo assim já está muito próximo daquele ponto de começar a congelar, certo? Eu colocaria um pouquinho acima, 4 graus negativos, tá bom? E não 5. Colocaria 4 graus negativos. Por quê? O que ocorre dentro de uma geladeira é o seguinte: você vai ter que escolher um lugar para colocar o sensor de temperatura dentro da geladeira. E você vai ter que lembrar o seguinte: nem todos os lugares a temperatura vai ser igual, certo? Vai ter lugar que a temperatura baixa mais do que em outros, certo? Inclusive no nosso curso de controlador digital tem uma das aulas que eu dei
que foi numa expositora, mas foi uma expositora para remédios, para medicamentos, em uma farmácia. Eles precisavam controlar muito bem a temperatura e a gente colocou um controlador digital. E foi muito complicado da gente achar essa temperatura, o local certo para deixar o sensor. Por quê? Porque além do controlador, essas geladeiras para medicamento, elas também têm um termômetro que precisam ser aferidos, certo? Todo dia, várias vezes por dia, vai alguém lá com a prancheta e mede qual foi a máxima e qual foi a mínima temperatura e a temperatura atual. Então, a farmacêutica responsável, ela queria que batesse a mesma temperatura que aparecia no termômetro de controle dela, ela queria que aparecesse também no display do controlador digital. Então deu um pouco de trabalho, porque eu tive que colocar o sensor muito perto do outro sensor, porque conforme o lugar na geladeira que você coloca, e eu estou enrolando bastante para chegar nesse ponto, conforme o lugar que esse sensor fica, ele vai dar a leitura daquele lugar. Então, digamos, agora vamos trazer para a cervejeira. Então, digamos que você coloca lá menos 5 graus em um lugar, que ali, teoricamente, a cerveja alcoólica, ela não vai congelar. Se for essa cerveja sem álcool, elas congelam, porque o que não deixa congelar é o álcool. Mas aí, se cair menos de 5 graus, aí começa a congelar, 5 graus negativos, certo? Então, naquele local onde está o sensor, está dando menos 5. Mas não quer dizer que em outras áreas do refrigerador esteja dando. Pode ter lugar que vai dar temperatura mais baixa. E aí o que tiver naquele local em que a temperatura está mais baixa, porque a tendência do frio é sempre descer, vai congelar. Então é legal você colocar 1 ou 2 graus acima. Então ao invés de você colocar os menos 5 graus, você coloca 4 ou 3. Eu colocaria menos 3 graus, tá bom? Porque é mais certo de que não vai ter problema, tá bom? Vamos fechar assim, então? Menos 3 graus. Se de repente você achar que não está legal, você baixa um pouco mais, mas vai devagar, porque às vezes de um dia para o outro, quando chega no outro dia, o prejuízo é grande, porque congelou tudo, as garrafas estouraram dentro da geladeira e ninguém está aqui para tomar prejuízo. Vamos para o próximo? Mas antes, vamos falar dos nossos patrocinadores. A Brasueld. A Brasueld é uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para a área de refrigeração, produtos como Alumax, Megapro, vareta para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas, uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do técnico de refrigeração. Procure os produtos da Brasueld numa casa de refrigeração pertinho de você. Valeu, Brasueld, muito obrigado pelo apoio. Está conosco também o Facilita Técnico, aquele que é, na minha opinião, o melhor aplicativo para celular para o técnico, não só de refrigeração, mas também ar-condicionado, máquina de lavar, porque tem muita funcionalidade. Eu sempre falo das funcionalidades da refrigeração, porque é o meu público, certo? Você consegue, por exemplo, calcular o valor do sensor que você tem que medir. Você coloca lá qual é o sensor, qual é o tipo de sensor, você coloca qual é a temperatura em que o sensor está inserido e aí ele calcula qual é a resistência que tem que dar no seu multímetro. Você vai lá, testa, se bater, você está tudo bem com o sensor, se não bater é porque o seu sensor está estragado. E isso, eu passei muito tempo lutando, certo, com isso, precisando de uma tabela para poder comparar, e às vezes a tabela que eu tinha na mão não servia. O Facilita Técnico vem para acabar com esse problema. Baixa na sua loja de celular o Facilita Técnico. Valeu! Bom, é na sua loja de aplicativos. Falei loja de celular, loja de aplicativo. Eu estou deixando aqui no link também para você baixar esse aplicativo. Legal? Vamos para a próxima pergunta, então? Bom, vamos lá. HDHSGSGSG 6024, isso é nome? Há 1 hora ele perguntou o seguinte, ele falou, minha geladeira Inverse
é praticamente nova e deu problema na porta inferior do freezer. Como procurar um técnico para fazer enxerto de fibra aqui no Rio de Janeiro? Ei, lasqueira! Então, provavelmente, vamos ver. Deixa eu pensar um pouco aqui na sua pergunta. Bom, o Rio de Janeiro, eu sou de São Paulo, então não sei se eu vou te ajudar, mas vou te dar uma orientação, tá bom? Em alguns casos, eu acho que não é o seu caso, você disse que é uma geladeira Inverse, praticamente nova, porque as geladeiras mais antigas, elas nos davam a possibilidade de fazer a inversão de abertura da porta. Hoje em dia, a maioria das geladeiras, pelo menos não tem nenhuma que eu conheça, que eu me lembre, que seja possível fazer a inversão da porta. Pera só um pouquinho, deixa eu tirar essa cadeira daqui de... Deixa a cadeira aqui, eu ia mexer com ela. Bom, o que eu estava falando mesmo? Ah, sim, algumas geladeiras antigas faziam inversão da porta, geladeiras mais modernas não costumam vir com essa opção de inverter a abertura. Então, quando a gente inverte a abertura da porta, a gente ganha mais um tempo com a geladeira, né? Porque normalmente o que quebra é aquela dobradiça, ela é plástica, e aí ela quebra, e aí afunda tudo, a porta começa a cair. Não é difícil de fazer, tá bom? Talvez você não encontre um técnico de refrigeração que faça. Eu costumava fazer, faz até tempo que eu não faço esse tipo de reparo. Então, quando eu não encontro a cabeceira, eu costumo colocar... porque quando eu acho a cabeceira legal, é fácil, arranco a cabeceira antiga e coloco a nova, mas nem sempre a gente encontra. E aí o que eu costumo fazer é o seguinte... Eu faço em fibra de vidro, tá certo? Então, eu não vou ensinar vocês agora a mexer com fibra de vidro. Não é difícil de aprender, certo? Mas requer cuidado, porque o material ali que você usa, se você não tiver cuidado, ele pode sujar, se ele cai na lataria e tal. Então, é bom que seja executado por alguém que saiba o que está fazendo, que tome bastante cuidado para não cair na pintura. Então eu costumo fazer de fibra, tá? Não é difícil. O mais difícil, sabe o que é? É você acertar a furação, certo? Porque se você fizer a furação no lugar errado, a porta vai ficar torta. Deu para entender? Então, quem pode fazer isso para você é, de repente, alguém que trabalha com funilaria. Normalmente, funileiro de carro, funilaria, pintura de carro, eles mexem com fibra de vidro, tá? Então eu acredito que eles fariam sem problema para você, só que você tem que levar em conta o seguinte, a furação, certo? A furação tem que estar alinhada. Não é difícil, mas tem alguns macetes. Digamos que está muito quebrada, você não tem mais como encontrar onde era o furo antigo, porque tudo virou furo, né? Tudo estragou. Então você vai alinhar pelo furo de cima, certo? Você tem que ser bom de desenho, ok? Você vai em cima da porta, faz as marcações lá em cima no papel, certo? Pega um papel sulfite, coloca ali em cima e amassa ele ali nas dobras da porta. E marca onde está o furo em cima, certo? Aí lá embaixo você vira o papel no avesso, no lado contrário, para você encontrar o furo. Deu para entender? Ficou difícil. Um funileiro, ele vai entender isso daí que eu estou falando, tá bom? Leva o vídeo para ele e diz mais ou menos. Tem que estar realmente bem alinhado esse furo, senão essa sua porta não vai ficar fechando direito. Aí pronto, aí já era a sua geladeira, tá bom? Fizer direitinho, fica 10. E aí nunca mais estraga. Fibra de vidro, certo? Estraga todo o resto da geladeira, mas a porta dobradiça vai estar lá no lugar. Valeu, deixa eu ver quantos minutos já está. Já está com 14 minutos, então hoje só deu 2 perguntas. Assiste nosso próximo vídeo, tá? Eu vou capturar mais algumas perguntas para não ficar tão longo assim. E não esquece, se inscreve no canal, ativa as notificações e faz algum tipo de comentário. Tem alguma dúvida? Quem sabe a sua dúvida é o próximo assunto do próximo vídeo. Legal? Ah, tem mais uma coisa. Tá a fim de estudar refrigeração? Estou deixando tanto o meu WhatsApp aqui, se você quiser informação, curso de refrigeração, curso de máquina de lavar, curso de controlador digital, que foi o primeiro assunto que a gente trouxe aqui,
tá? Tudo isso é um custo muito, muito acessível. A maioria das vezes, primeiro atendimento, você recupera o valor investido e você vem estudar comigo, tá? Você gosta do meu jeito de ensinar, de falar, o curso vai nessa linha também, certo? E o valor, eu já falei que o valor é acessível? Já falei. Tô ficando velho. Links na descrição. Clica nos links da descrição ou faz alguma pergunta aqui no meu WhatsApp, mas é só para falar sobre o curso, pelo amor de Deus, não vem me perguntar outra coisa não, que eu não consigo responder mais nada. Valeu, até a próxima, se Deus quiser. Tchau.